Meus irmãos, quero deixar uma palavra para você nessa noite, que se encontra a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: guardai-vos dos falsos obreiros, guardai-vos dos falsos pastores. Quero dizer para você que me ouve nessa noite, como eu vinha dizendo, o evangelho não é brincadeira, ser crente não é brincadeira. Da mesma sorte, ser pastor não é brincadeira. Ser pastor, primeiro, tem que ser chamado para ser pastor, chamado por Deus, tendo um reconhecimento da igreja, reconhecendo o candidato ao ministério pastoral como alguém que foi chamado por Deus para aquela função. Ser pastor requer preparação. Chega! Não cabe mais espaço de termos pastores que não dominam bem a palavra, pastores que não sabem as sagradas escrituras, pastores que não são firmes na doutrina, pastores que não dão a vida pelas ovelhas, pastores que não são de oração, pastores que não se entregam da maneira como a Bíblia fala. A Bíblia diz que esses não são pastores, são lobos devoradores. Está escrito aqui, ó. E aí eu quero dizer para você que me ouve nessa noite, veja onde você tem andado. Eu quero dizer para você nessa noite que muitas vezes vai a tantos lugares, ouve tantas coisas na televisão, ouve tantas coisas em diversas igrejas, e você percebe que tem alguma coisa de errado. E eu vou dizer para você o que é que tem de errado. O que tem de errado é que essas pessoas não estão sendo preparados para pastorear, que esses homens e mulheres não estão sendo capacitados na sã doutrina para te dar um alimento fresquinho do céu. E aí eu vou dizer para você, os falsos pastores não são um privilégio da nossa geração. Falsos pastores têm desde sempre. Na época de Jesus, os fariseus, doutores da lei. Na época da igreja primitiva, tantos que se levantaram para combater os ensinamentos de Paulo. O apóstolo Paulo saía pregando a verdade do evangelho, vinha os falsos pastores desfazendo de tudo que Paulo tinha dito. Falsos pastores que não estão interessados em conduzir as ovelhas em direção ao céu, mas estão interessados na lã da ovelha, está interessado na gordura. E aí você já me entendeu. E aí eu quero dizer para você o seguinte, meu querido, veja a quem você está entregando a sua vida. Se você está aos pés de uma liderança séria, continue. E aí eu quero dizer que Deus me deu essa palavra agora, e não estou chamando você para Betel, não. Eu estou trazendo um alerta para você ter cuidado aonde você tem andado. Se você está sendo conduzido por uma liderança séria, firme na palavra, continue lá, firme, ajudando a sua liderança, pregando o evangelho, fazendo a diferença. Mas se você tem percebido que verdadeiramente esta pessoa não é uma liderança firme, não é uma liderança comprometida com a palavra, eu digo para você, ele não é pastor, ela não é pastora, é lobo disfarçado, são devoradores. Então tenha cuidado. Eu finalizo dizendo para você o seguinte: característica de um pastor, ele dá a vida pela ovelha, ele dá o seu melhor pela ovelha. Característica de um pastor, ele não tem dia nem hora para estar ao lado da sua ovelha. Característica de um pastor, ele sabe que ele foi chamado por Deus e não pelos homens. Característica de um pastor, a igreja reconhece o seu pastorado. E ele é firme aqui, olha. Tem que estar firme na doutrina. O apóstolo Paulo disse que tem que ter firme na doutrina. E a doutrina é essa aqui. Não é escrito de fulano, não é escrito de Beltrano, não é autoajuda. É esse livro aqui, olha. As Sagradas Escrituras, a nossa única regra de fé e prática. Fica o meu alerta e a minha palavra de protesto contra os falsos pastores que não dão a vida pelas ovelhas. Mas eu também sei que em Jaguaquara há sim lideranças comprometidas com a palavra, há igreja séria sim, há pastores sérios sim, há pastora séria sim. Então, meus queridos, vamos continuar firmes, unidos na pregação do evangelho e cuidando das ovelhas de Jesus. E quero dizer para você, olha, a ovelha não é do pastor, a ovelha é do sumo pastor por excelência. Vou encerrar o programa de hoje